Bom dia, irmãos. Quando eu recebi esse tema para estar ministrando, eu falei assim, fixe. Mas daí eu comecei a ler e comecei a me aprofundar, e eu queria que vocês estivessem abrindo ali em 1 Coríntios, capítulo 7. No verso 1, Paulo ele inicia dizendo assim: agora vou tratar de assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Me senti como Paulo, quando eu recebi a incumbência de falar sobre solteiros e o casamento. Porque quando eu olho para esse capítulo, Paulo vai responder uma série de questionamentos. Ele vai estar respondendo e ele dedica tempo sobre o casamento, sobre o estar solteiro, sobre ficar viúvo, sobre o casamento. E acho fantástico a maneira como ele dedica esse tempo de como está fazendo isso. E na realidade o mais profundo disso não é o estar solteiro ou estar casado, mas sim como cada um de nós dedica o nosso tempo no serviço a Deus. Essa é a grande questão que eu entendo nesse capítulo, de como eu vou servir a Deus, como eu vou estar servindo a Deus. E ele mostra alguns aspectos importantes, e que eu acho que dentro dessa sequência de temas que nós colocamos, estamos estudando sobre o casamento, falar sobre esse aspecto é muito importante. Ele vai nos ajudar a entender, vai entender a condição, entender o que é preciso, e também para que a gente tome decisões corretas e acertadas nas nossas decisões. A questão cultural que a gente vive é muito séria. Enquanto para alguns, estar solteiro é uma opção de vida, para outros é uma tortura psicológica. Se para uns é uma opção, para outros pode ser tortura, que quase leva à loucura. De acordo com o dicionário, solteiro refere-se à pessoa que ainda não se casou, mas também se aplica a quem não está mais casado, divorciado ou separado. Então esse aspecto é importante de estarmos pensando no que nessa manhã eu estarei falando sobre esse aspecto, aquele que não está vivendo com alguém. Estar solteiro parece às vezes ser tão constrangedor como dar gargalhadas num velório. Para uns momentos é isso. E a gente precisa entender que estar solteiro é diferente de ser solteiro, e que essas duas questões é apenas uma opção de vida. De acordo com Paulo, cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe concedeu, na condição que ele se encontrou quando foi chamado por Cristo. E Paulo diz, essa é a regra que eu ensino em todas as igrejas. Está lá em 1 Coríntios 7,17. Ou seja, Paulo aqui está tentando dar instruções de como viver. Na sua opinião, cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. E quando a gente olha para esse aspecto, Paulo estava muito focado na volta do Senhor Jesus, em como servir com integreza e com integridade a Deus. Eu posso servir com inteireza e com integridade a Deus mesmo solteiro ou mesmo casado. Então esse é um aspecto importante que a gente precisa estar olhando, qual é o fundamento, qual é o objetivo. E nessa manhã eu quero estar entendendo algumas coisas importantes sobre esse tema, para que a gente possa viver e conviver e acolher cada um na sua condição. Isso é o mais importante como igreja. A igreja é um lugar de acolhimento, não um lugar de julgamento e de colocar você é especial, você não é especial. Mas é um lugar de acolhimento, onde cada um de nós pode estar servindo de acordo com o chamado que recebemos de Deus. Paulo diz assim: para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor,
porém dou a minha opinião, como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você se casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, eu não quero dizer isto. Não nos resta muito tempo. Daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casados. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão rindo como se não estivessem rindo. Os que compram como se não fosse deles daquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Paulo está dizendo qual que deve ser a nossa ênfase, o que devemos estar procurando, aquilo que de fato é importante para as nossas vidas. Às vezes nós nos focamos apenas aqui e no agora. E Paulo está dizendo, vocês precisam se preocupar com algo que vem além disso, algo que está à nossa frente. E ele continua, eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo, mas o homem casado, ele se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para duas direções diferentes. De um lado, agradar a Deus. De outro lado, agradar seu cônjuge. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que ele está querendo dizer é que a gente deve se focar naquilo que é mais importante. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar seu marido. Estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que cada um faça o que é de direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Esse é um aspecto importante desse tema dessa manhã, de estarmos falando sobre o casamento e o estar solteiro. E o primeiro aspecto que eu queria iniciar era a excelência de permanecer solteiro. Talvez essa expressão seja um pouco espantosa, afinal. A missão do cristão solteiro não é se casar? Somos ensinados que, para sermos felizes, completos, precisamos estar com alguém. Essa é a nossa cultura. Eu vou ser feliz se eu estiver com alguém. Ficar sozinho muitas vezes é encarado como um fardo, uma derrota. Estar só é diferente de se sentir só. Os especialistas são enfáticos ao destacar que existe uma grande diferença entre estar só e se sentir só. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor, o aperto, a dificuldade de estar sozinho. E a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Quando falamos em solidão, é comum associarmos isso a pessoas que estão solteiras. Porém, pessoas que são casadas também podem experimentar a dor de estar sozinhos, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes o fato de você estar ao lado de alguém não significa que você se sinta completo e pleno. E acho que precisamos estar pensando nisso, né? Nesse sentido, os psicólogos também, eles se apropriam dessas mesmas ideias. E é importante que nós precisamos encontrar formas significativas de viver, seja como solteiros ou seja como casados. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei um pouco que
às vezes eu senti isso, porque do meu grupo eu acho que foi o último a me casar. Então, estava com 32 anos. Né? Então, haviam certas cobranças. Né? Você está sozinho, está solteiro. Como se isso fosse algo, um peso. E aí eu comecei a olhar para isso e comecei a entender sobre esses temas. Na realidade, nós precisamos estar convictos de como estamos. E achei forte que para aqueles que são existencialistas, a solidão é um presente da existência. Estamos todos sós. Com relação à minha emoção, à sua emoção, ninguém as conhece, a não ser Deus. Ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que você está sentindo. De certa forma, estamos sós naquilo que sentimos. Mas Deus é o único que as conhece. Então, a gente precisa estar entendendo e descobrindo qual é o propósito da minha vida e da sua vida. A grande questão nossa é, precisamos descobrir qual é o propósito das nossas vidas e viver esse chamado de forma integral, de forma plena e completa. Sabe, às vezes nós, como a igreja moderna ou pós-moderna, nós temos nos esquecido do nosso chamado. Não estou falando diretamente de um local, mas de forma generalizada. Temos nos esquecido de qual é o nosso chamado e propósito. Às vezes nós focamos tanto em outras coisas e esquecemos daquilo que é mais importante, que é expandir as fronteiras do reino de Deus. Nós às vezes queremos expandir as nossas fronteiras do nosso reino e não do reino de Deus. E aí nós nos preocupamos com coisas que de fato às vezes não nos edificam e que às vezes nos trazem dor. Paulo diz assim: estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Quando nós pensamos nesse aspecto de viver, nós temos que pensar se eu estou vivendo plenamente dedicado a Deus. E quando eu falo ao serviço de Deus, não é estar exatamente num local físico, mas em todos os lugares, como eu estou servindo a Deus. De que maneira eu estou servindo, de que maneira eu estou contribuindo para o crescimento do reino de Deus. E olhando para um aspecto histórico, e aí a gente começa a ver como a igreja ela tem algumas características diferentes do mundo, é que diferente de todas as outras crenças, o cristianismo, ele encarou o fato de estar solteiro como uma opção. Enquanto para as outras religiões, enquanto para as outras culturas isso não era uma opção, para o cristianismo isso se tornou uma opção. Poder estar, cogitar que seus seguidores, eles pudessem servir a Deus sem ser casados, sem o casamento. Abriu-se essa espécie. O cristianismo ele torna isso de forma diferente, ele torna isso como algo diferente, ele permite algo que até então não era permitido. Para a igreja primitiva, diante da boa nova de Cristo e da esperança do reino futuro, o casamento deixou de ser um ídolo. Porque o foco é o reino de Deus. O foco é o amor a Cristo. Dessa forma, não havia um ato mais radical do que viver sem gerar herdeiros. Não havia nada mais radical de que um indivíduo optasse em viver sem gerar herdeiros para servir a Deus. Dessa forma, logo os cristãos que permanecem solteiros mostravam que o seu futuro não era garantido pela família, mas sim pela salvação que há em Cristo. O nosso futuro não está na família. É algo tremendamente importante que Deus nos deu para cuidar. Mas o nosso futuro não está nela. O nosso futuro está em Cristo. A família é um presente que Deus nos concedeu. Mas não é a única coisa. E é interessante que
parece que a igreja perdeu essa visão de excelência de permanecer solteiro. E aí, como resultado, para uma vida, para aquele que não é casado, existe um plano B. E aí eu quero falar de algumas explicações que eu achei interessante sobre, para que a gente vai justificar por que existe esse plano B. Assim que você aprender a encontrar satisfação somente em Deus, Ele colocará uma pessoa especial em sua vida. Eu ouvi essa frase. E aí, como se a bênção de Deus fosse obtida por mérito aos que mostram contentamento. Como solteiro, você pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor, como se Deus exigisse mártires emocionais para realizar sua obra, na qual o casamento não tem lugar. Para que você possa se casar com alguém maravilhoso, o Senhor precisa antes transformar você numa pessoa maravilhosa. Gente, se fosse isso, jamais estaria casado, porque eu não sou maravilhoso. Como se Deus concedesse o casamento como uma segunda bênção, depois de a pessoa alcançar um estágio satisfatório de santificação. Sabe, essas declarações nos fazem pensar que permanecer solteiro é um estado de privação, reservado para aqueles que ainda não estão completamente formados para o casamento. Mas como Paulo, devemos rejeitar essa ideia. E eu acho que esse é um papel importante desse tema, falar que, como igreja, para aqueles que são casados, devem ter um olhar diferente para aqueles que não estão casados. Um olhar de acolhimento, um olhar de propósito. Eles também têm um chamado tão importante quanto o seu. Não podem ser olhados como cidadãos de segunda classe. Eles são de primeira classe como você. E aí a gente precisa entender que existe chamado. Um chamado não é o padrão da sociedade. O chamado é o padrão de Deus. E a gente precisa viver isso com excelência. De forma intensa e nunca abrir mão da nossa fé. Outra questão que também é importante abordar nesta manhã é: o casamento não preenche vazio. A segunda coisa importante a se esclarecer é de que um relacionamento não vai nos encher, não vai nos fazer tornarmos pleno. Você não terá mais intimidade com Deus por ser casado, não vai facilitar sua vida em santidade. O casamento não vai te ajudar a se sentir completo. A única maneira de alcançar a verdadeira completude de ser alma, mente e espírito é Cristo. Até gostaria que a gente cantasse de novo: Jesus Cristo mudou meu viver, no final dessa mensagem. Porque se Jesus Cristo não mudar nosso viver, nós vamos nos sentir sempre sozinhos, sempre solitários e sem propósitos. A única maneira é Cristo. Não adianta pensarmos em outra coisa. E se eu não entender isso com profundidade, nada vai funcionar na minha vida. Se Cristo não for o centro, a excelência da minha vida, nada vai funcionar. Nada. Nunca vou me sentir pleno e completo. Precisamos entender isso. Cristo precisa preencher o nosso coração. Ter comunhão num relacionamento é muito importante. Mas no tempo de ser solteiro, a única preocupação que devemos e que você deve ter é ter comunhão com Deus. Desenvolverem nesse processo comunhão com Deus. E aos casados, desenvolver comunhão com Deus. Sabe, nós gastamos tempos com muitas outras coisas e às vezes não investimos tempo nessa comunhão. Paulo diz: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem
que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. E eu queria pegar isso como um desafio para cada um de nós, em tudo que estivermos fazendo. Estejamos agradando com inteireza de coração a Deus, pensando se o que eu estou fazendo o agrada. E eu preciso entender que é por meio da união com Cristo que existe uma verdadeira liberdade capaz de gerar frutos em nossas vidas. Não estou dizendo que você não deve procurar alguém para se relacionar. Não é isso que eu estou dizendo nessa manhã. A gente precisa ou deve-se, ou que casar é ruim, que é péssimo. Também não é ruim, não é péssimo, gente. Mas se a gente não estiver fazendo as coisas da forma certa, vai ser um desastre. Vai ser um grande prejuízo para as nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas se casando simplesmente para tentar viver e fugir de alguns problemas, e quando a gente para analisar, ela não fugiu dos problemas, porque os problemas vão juntos. Não é o casamento que nos livra, não é o casamento que resolve, não é a solidão também que resolve. Nós precisamos ter uma perspectiva correta de que estar com Cristo é algo importante. A perspectiva cristã, ela é singular. Ao contrário das sociedades tradicionais, o cristianismo considera como permanecer solteiro algo bom. Pois o reino de Deus provê o que é de mais duradouro em termos de legado e herdeiros. As sociedades tradicionais tendem a transformar o casamento num ídolo, pois idolatram a família. Herdam a mentalidade de que você só se torna uma pessoa completa depois que casa. Já a sociedade pós-moderna tende a transformar a independência num ídolo, pois idolatram a escolha individual e a felicidade. Você não deve casar enquanto não tiver alcançado o sucesso profissional, enquanto não encontrar o parceiro perfeito que não tentará mudar você em nenhum sentido. Isso é impossível. De acordo com Eclesiastes 3:1-2, tudo neste mundo tem o tempo certo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. E aí, no verso 12 diz: então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Precisamos aprender a viver dessa forma, entendendo que tem o tempo certo, que existe tempo certo na nossa vida. Tempo de ser solteiro, procurar se estabelecer plenamente. Tempo de buscar aprofundar nosso relacionamento com Deus. Tempo de escolhas. E esperar em Deus nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Porque não sabemos o resultado dessa espera. Não sabemos qual será a hora, não sabemos quem será a pessoa, não sabemos nada desse aspecto de esperar. A única coisa que nos faz ficar firme é a certeza de que Deus está cuidando. Abraão teve a promessa de que seria pai. E se você olhar bem para a história de Abraão, você vai ver que não foi fácil ele esperar esse tempo. Porque quando chegou uma hora que ele achou que não tinha mais tempo, que já tinha passado todas as possibilidades, daí ele quis dar jeitinho para Deus. Esperar nunca é fácil. Até o salmista tem dificuldade de esperar. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? E aí no finalzinho ele diz: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E aí digo que precisamos
agir como o salmista. Podemos chorar, podemos reclamar, podemos falar, podemos estar angustiado, podemos expressar nossa ansiedade, mas mesmo assim, no final, sempre devemos estar confiando no seu amor. Sabe, eu preciso entender que Deus me ama tanto, que Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida, ainda que eu não esteja vendo nada acontecer à minha volta. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Precisamos entender esse amor de Deus em todas as condições. Terceiro, quero pensar o que é ser completo. O que é um ser completo? Como podemos entender que uma pessoa é completa, plena e resolvida em Cristo? Quando podemos ver evidências disso? E aí eu comecei a olhar e percebi que, quando olhamos lá para Gálatas, eu encontro as evidências de alguém que é pleno e completo na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprios. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, de 22 a 26. Essas são as qualidades de alguém pleno e completo. Como cristãos, precisamos evidenciar o fruto do Espírito. No meu dia a dia, na minha história, no meu tempo, eu preciso estar evidenciando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são sinais de uma pessoa completa. Quando nós buscamos isso, quando nós permitimos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas para que essa evidência do fruto do Espírito esteja manifestando em nossas vidas, aí podemos dizer que somos completos. E é um grande desafio porque todos os dias nós precisamos que Deus venha trabalhar em nossos corações. Porque de vez em quando o domínio próprio foge, passa longe de mim. Às vezes é a falta de empatia que passa longe de mim. Eu sei que isso acontece comigo, com vocês isso não acontece. Sabe, a gente precisa estar buscando, e aí é a comunhão diária com Deus para que o fruto do Espírito se manifeste em nossas vidas. E o fruto do Espírito é diferente do dom. Porque Deus, quando nos dá dom, é para servir aos outros. O fruto tem a ver com o nosso caráter cristão. Não adianta nada eu ter dons espirituais se eu não tiver o fruto do Espírito Santo. Quando eu olho para a igreja de Coríntios, eu vejo que havia manifestações de dons, uma riqueza de dons naquela igreja. Mas faltava fruto. O caráter do cristão. Tanto é que Paulo precisou adverti-los, chamar a atenção, tratá-los sobre esse aspecto. Então, que possamos entender que ser alguém completo precisa estar evidenciando essas questões do Espírito Santo. Isso significa que quando nós estamos vivenciando esse caráter, nós andamos em comunhão com os nossos irmãos. Nós conseguimos nos relacionar com aqueles que não professam a nossa fé com empatia, com aceitação, com cuidado. Nós conseguimos levar os outros a entender esse amor. Isso é a essência que precisamos estar tendo em nossas vidas. Essas ações, elas precisam andar diariamente conosco. Estarmos servindo. E aí, nesse processo, a gente começa também a entregar nossos problemas, nossos sonhos, nossas inquietações, nossas petições a Deus.
na certeza de que Ele vai estar ouvindo, que Ele vai estar cuidando, que Ele vai estar nos dando o melhor para nós. E eu preciso entender que quando eu estou nesse processo de entrega, de confiança em Deus, é muito mais fácil também de passar pelas tribulações das vidas, pelas dificuldades, pelas esperas, porque eu tenho certeza de que Ele está cuidando, que Ele está cuidando de mim. Para concluir, a excelência em servir a Deus deve ser a nossa prerrogativa. Cada um de nós estamos servindo, independente do estado civil que eu me encontre. Eu tenho que estar servindo com inteireza, com o coração cheio, independente. Paulo diz que tanto ser casado como não ser casado são situações boas. Não devemos nos encantar demais com o fato de sermos casados, nem ficar decepcionados demais por não sermos casados. Pois Cristo é o único cônjuge que pode verdadeiramente nos realizar. É a família de Deus, é a única que verdadeiramente pode nos aceitar e nos satisfazer. Como família que nos acolhe, nos recebe, eu posso dizer isso com experiência própria. Porque logo depois que meus pais se separaram, 2 anos depois eu me converti. E diante de toda a confusão de família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, houve um afastamento deles. Mas a família que me acolheu foi a família da igreja. Foram os irmãos da igreja, que me fizeram acreditar que existem pessoas que se importam, que cuidam, que me amam. Ouvi muitos bons conselhos, muito acolhimento. Então, essa é uma questão importante de a gente estar entendendo que é nessa família que estamos inseridos e essa família precisa ser acolhedora e continuar sendo acolhedora, independente de como estamos, de que estado civil nós estamos, separados, viúvos, divorciados, casados, solteiros. Que esse seja um ambiente de acolhimento e um ambiente também que eu possa estar servindo a Deus com o meu chamado. Porque Paulo veio enfático e diz que cada um deve permanecer de acordo com o dom, quando foi chamado e encontrado por Cristo. Ou seja, isso significa que eu preciso estar exercitando esse dom. E ele não depende do meu estado civil para exercê-lo. Quando ele fala sobre manter-se solteiro, ele adverte que isto é apenas para aqueles que não conseguem. Algumas pessoas precisam casar, outras podem não casar. Eu conheci uma senhora que nos chamou a atenção na época que eu fazia o treinamento de líderes no Palavra da Vida, e que ela ela estava num ministério muito parecido com freiras. E ela falou assim, é uma opção minha, é uma opção de cada uma daquelas pessoas que estão lá, é não casar, para servir a Deus. Eu achei fantástico porque ela tinha deixado bem claro que ela tinha tido oportunidades, mas ela tinha feito uma escolha. E eu acho que a gente precisa estar pensando que a nossa vida, ela deve ser feita sobre escolha. Eu posso escolher servir a Deus, ou eu posso escolher não servir a Deus. Para aqueles que estão solteiros, o aspecto mais importante a saber é o tempo certo de buscar a direção de Deus. E para aqueles que estão pensando em casar, eu faço a seguinte pergunta: qual é o dom que você recebeu de Deus? De que maneira o casamento pode afetar seu relacionamento com Deus? Porque alguns casamentos afetam o relacionamento com Deus. Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma declaração verdadeira para a maioria das pessoas. Mas para algumas, há um chamado diferente a viver. Tal estado não é subespiritual, mas também não é super espiritual. É só uma escolha. E tudo depende da vontade
de Deus. Tudo depende da vontade de Deus. Diferente da sociedade ocidental saturada de sexo e romance, os cristãos consideram o estado de solteiro algo bom, porque nossa união com Cristo pode satisfazer nossos anseios mais profundos. No entanto, ao contrário de nossa sociedade pós-moderna, o cristianismo não teme nem evita o casamento. Eu não estou falando nem a favor e nem contra, né? Estou falando que existe propósito. A coisa importante a esclarecer é que existe o tempo para tudo. Devemos ser pacientes e esperar o tempo certo de Deus. Não porque todos dizem, e sim porque é o que a palavra de Deus nos diz. Ensina-nos a contar nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Essa semana eu vi uma reflexão e eu queria falar e dizer: você é solteiro e sente falta de um parceiro. Você está casado e lhe falta liberdade. Você trabalha e não tem tempo. Você tem muito tempo livre e gostaria de trabalhar. Você é jovem e quer crescer para fazer coisas de adulto. Você é adulto e gostaria de fazer coisas dos jovens. Você está em sua cidade, mas gostaria de morar em outro lugar. Você está em outro lugar, mas gostaria de retornar à sua cidade. Talvez seja a hora de parar de olhar sempre para aquilo que nos falta e começar a viver no presente, valorizando verdadeiramente o que temos. Aprecie o aroma da sua casa antes de abrir a porta e sair para buscar aromas do mundo, porque nada é dado como certo e tudo é um presente. Contar nossos dias é que em todos os momentos, entender que todos os momentos da nossa vida vão passar, que cada luta e que cada dificuldade vai passar, que cada alegria, que cada sorriso também vai passar. Só tem uma única coisa que não vai passar. É a certeza de que nosso Deus nos ama e que Jesus Cristo nos ofereceu vida eterna. Isso não vai passar. Que nessa manhã você possa estar olhando e entendendo claramente isso, o propósito de Deus, sua missão. Nós, como igreja, também temos olharmos dessa forma, sermos acolhedores com todos, sem exceção, para que todos possam experimentar e vivenciar o amor de Deus. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia que o Senhor tem sobre nossas vidas e que o Senhor possa estar ministrando a cada um de nós nessa manhã. Que haja em nosso coração empatia sempre pelo outro. Que haja sempre amor pelo outro, cuidado pelo outro. Que o Senhor também esteja cuidando das emoções de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo que a tua presença preencha cada coração, para que ninguém experimente a dor de estar só, mas possa experimentar o prazer de estar na tua companhia, Senhor. Que o Senhor possa estar ministrando a cada um e que o Senhor fale aos nossos corações, e eu te agradeço por todo o cuidado. Em nome de Jesus, amém.